Agora você vai aprender a utilizar a action criada no exercício anterior ou qualquer outra action que você vai criar em um processo em lote a diversas imagens ao mesmo tempo. No caso aqui eu tenho essa pasta com várias imagens, são 48 itens como mostra no canto inferior esquerdo aqui e um selecionado. Eu vou selecionar todos, Ctrl A. Isso é muito útil no caso de diminuir o tamanho da imagem. Imagina que você tem uma câmera digital, você tirou a foto de um churrasco, de uma festa, de um casamento, seja lá do que for, tem 100 fotos, então você precisa diminuir para mandar por e-mail ou para colocar em um processo no site de mostrar suas imagens, sua galeria de imagens, no Orkut mesmo. Você vai fazer um upload de uma foto de uma câmera digital de alta resolução, 2 megas a imagem, então às vezes você quer fazer isso com várias fotos. Imagina você abrir uma por uma, nossa, tem que ter muita paciência, né? Então os 48 objetos são selecionadas, 48 imagens são selecionadas, e eu vou aplicar aquele processo em lote então a todas elas, diminuir todas ao mesmo tempo, preservando as originais e criando uma cópia modificada com tamanho menor dessas imagens. Então selecione todas através do Adobe Bridge, vá em Tools, aqui na opção do Photoshop, vá no Batch, a primeira opção aqui, do processo em lote. Então vai abrir o Photoshop, caso não esteja aberto, e vai abrir esta caixa de diálogo. Agora, no Set é a pasta das actions, então tem todas essas imagens effects, pode ser aplicada a todas aquelas fotos, essa opção aqui, ó, Action, Edit Foto, foto antiga, qualquer action, seja de efeito, de tamanho, de aumentar o tamanho, de diminuir o tamanho, qualquer coisa que você criar ali pode ser aplicada em processo em lote. Neste exemplo eu vou utilizar o que criamos no passo anterior de reduzir as imagens. Então a pasta que eu criei lá do set chama Minhas Actions, e aqui a única action que tem dentro dela, que criei no exercício anterior, de 800 por 600, que diminui a imagem para 800 por 600. Source. No Bridge, selecionamos pelo Bridge, então as 48 imagens vêm do Bridge, né, as imagens que eu selecionei lá no Bridge. Tem outras opções também de folder, uma outra pasta que você vai escolher, ou importar as imagens. Bridge, deixei no Bridge mesmo, que é que selecionamos pelo Bridge. Essa primeira opção aqui, Override Action Open Commands. Esta opção, se você marcar essa opção, ó, exibe este aviso aqui. Vou até fechar aqui, quer dizer o seguinte: se você deixar marcado a opção Open, bom, vou exemplificar melhor. Quando você vai aplicar esta action agora, o Bridge vai lançar para o Photoshop as imagens, vai abrir uma por uma, vai modificar o tamanho e salvar e fechar a imagem. Se este comando está ativo, ele não abre a imagem, só se na action que você gravou ou tenha gravado como padrão lá, existe o comando Open de abrir. Então é isso que significa esta primeira opção. Neste exemplo, vou deixar que não, porque eu quero que o Bridge já abra automaticamente as imagens do Photoshop, diminua o tamanho, salve e já era. Include all subfolders. Aqui, se dentro daquela mesma pasta do Adobe Bridge eu tiver mais pastas com mais imagens e eu habilitar esta opção, ele vai incluir essas subpastas dentro da action e vai aplicar a todas. Suppress File Open Options Dialogs. Essa aqui, caso tem a diferenciação de uma imagem para outra, GIF, TIFF, RAW, não sei o que, a imagem, qualquer outro formato, exibe caixas de mensagens. Essa imagem está até mesmo aqui, ó, num profile de cor diferente, ou está num bit de cor diferente, uma é 16 bits, outra 8 bits, são exibidos mensagens, né, sobre isso. Se você marcar as duas aqui, não exibe estas mensagens para você configurar, né? Agora aqui, Destination, isso é bem importante. Se você deixar na opção Save and Close, ele vai substituir as imagens originais. Então você vai perder, ele vai aplicar a action, diminuir as imagens originais e salvar em cima. Então você perde as originais, que não quero fazer isso, jamais faço isso. Eu sempre preservo as minhas imagens originais, salvo em DVD e tal, para não perder. No caso, aqui é Folder. Você vai selecionar uma pasta, Choose, né? Selecionar a pasta que você vai salvar mesmo no desktop. Então vai preservar as minhas imagens originais lá e vai salvar cópias com esta action em uma outra pasta direto no meu desktop, no caso que eu selecionei aqui. Override Action Save as Comments.
Quando criamos aquela action, para salvar as imagens, eu fui pelo Save for Web and Devices, onde escolhi a qualidade da imagem. Quando você usa o comando Save As do Photoshop, e é uma imagem JPG, por exemplo, aí a imagem original ela tem uma qualidade de cor. 80% da qualidade original da imagem está salva no JPG. Se você vai pelo comando Save As, é recebida uma caixa de mensagem perguntando se você quer mudar essa qualidade para mais ou para menos, né? Para mais não dá nunca, né? Mas para menos. Você quer diminuir a qualidade da imagem? Quer deixar a qualidade 100% da original ou quer diminuir? Então fica exibindo essa caixa de diálogo. Justamente por isso eu criei a action com o comando Save for Web and Device. Porque senão fica exibindo aquela caixa de mensagem. Qual a qualidade dessa imagem? 80%. Aí abre de novo na outra. Imagina se for 500 imagens, você configurar as 500, quase dá no mesmo de você abrir, salvar e fechar, né? Que não é o que a intenção aqui que a gente quer, que nosso trabalho seja poupado justamente de fazer isso, né? Como eu utilizei o comando Save for Web Device, esse aqui não vou marcar. Document Name. Aqui você segue o exemplo aqui, ó. Se você modificar aqui, ó, no caso, aquelas imagens são todas de vidro. Eu posso colocar vidro, ó, daí fica vidro, aí a outra parte aqui. Vou colocar como 2 dígitos serial number, né? Então fica vidro 00, vidro 001, vidro 002 e assim por diante a sequência de imagem. E eu limito o valor que começa por aqui. Começa do 0 ou do 1. Ó. Então começa do 01, 02, 03, né? Ou não. Eu apago isso aqui e deixo só a extensão mesmo. Né? Posso colocar também outros formatos de data, mês, que está marcado na original da foto, né? Aí você põe qual você preferir nesse processo. No caso aqui eu nem vou utilizar isso, eu vou deixar no documento name mesmo, né? Retirar aqui, colocar em known, que eu não quero sequência não, vai salvar com o mesmo nome das imagens originais, só que em outra pasta. E a extensão, esse você tem que deixar como obrigatório. Se você retirar esse aqui, extension, que no caso aqui está marcando como GIF o exemplo, mas na verdade as imagens são JPG, só um exemplo aqui. Se você tirar isso aqui, nem vai deixar você clicar no OK, porque vai falar que precisa ter uma extensão arquivo, é lógico, né? Senão o Windows não vai identificar nada da imagem, né? Ou se é JPG, se é GIF, não vai abrir, vai ficar um arquivo sem extensão. Aqui, se caso houver ou existir algum erro durante este processo em lote, vai parar, né? E se eu posso escolher para continuar, caso ocorra um erro em alguma, mas só cria um log, né, do evento do erro. Eu vou deixar o stop, se acontecer algum erro ele para. Clicou em OK, vai salvar no desktop, dou um OK. Então vai abrir no Photoshop todas as imagens, né, uma por uma, diminui o tamanho e salva, olha só, rapidinho. Não dá nem tempo de ver. Isso aqui depende da velocidade de processamento do seu computador, tanto de memória RAM que tem, pode demorar mais ou menos dependendo da potência do seu computador. Aqui no caso vão ser 48 imagens. Vai demorar acredito eu, uns 2 minutos ou menos até. Tá abrindo e fechando rapidinho, tá salvando no desktop. Aí você toma um cafezinho, vai tomar uma cerveja, vai dar um beijinho na esposa ou no esposo, né? Tem muita mulher agora que tá usando o Photoshop. As mulheres estão até gostando mais do que os homens. Quando eu recebo e-mails agora, por incrível que pareça, a grande maioria que está me mandando e-mails são mulheres que estão mexendo, principalmente para criar máscaras digitais, trabalhar com fotos de criança, e estão procurando bastante. Até estou meio espantado porque muita mulher mesmo procura para tirar dúvida, né? É bem legal isso. Mulher tem criatividade demais para mexer com esse programa aqui, mais do que os homens. Então, vou minimizar aqui, vou lá para o meu desktop, olha só as 40, aqui fez uma bagunça aqui, mas as 48 imagens estão aqui, ó, e todas no tamanho de 800, né, por 600 no caso, ficava a proporção, mas cada imagem dessa tem uma proporção diferente. Então, por isso que eu determinei só a largura quando eu crio a Action para 800 e aquela opção Maintain Proportions, porque ele dá a largura de 800, dependendo da proporção de altura da imagem, ele dá a medida exata para que a imagem não fique esticada e distorcida. Então, processo em lote em todas as imagens, poderia ser 1000, 2000, é só você selecionar a pasta correta para aplicar o efeito. E no próximo vídeo você vai aprender outro processo em lote,
só que desta vez para renomear as imagens.